Olá! Seja bem-vindo a este espaço de reflexão. Sabe aquele alívio, aquela leveza que sentimos quando finalmente entendemos a essência de alguém, ou de uma situação, e passamos a viver a partir dessa nova realidade? É quase como perder muito peso de uma vez só. Você se sente instantaneamente mais leve. Antes de começarmos nossa jornada de hoje, se esta mensagem ressoar com você, considere compartilhá-la. Levar clareza a quem precisa é um ato de cuidado. E ao se inscrever, você nos ajuda a continuar trazendo histórias que curam e transformam. Hoje, vou compartilhar uma história pessoal, uma história sobre um mecanismo de defesa que talvez você também conheça, mesmo sem saber o nome, a resposta de subserviência. Minha esperança é que minha experiência possa iluminar um caminho para todos nós. Vou contar essa história de uma maneira que, confesso, nem sempre aprecio, que é quando o narrador não pode dar todos os detalhes. Mas, por diversas razões, preciso proteger a privacidade das pessoas envolvidas. Ainda assim, a lição que aprendi é valiosa demais para não ser compartilhada. A experiência, às vezes, é uma professora muito severa. No último mês, eu passei não por um, mas por 2 eventos significativamente traumáticos. Em ambos os momentos, eu corri um risco real e grave. Algo muito ruim poderia ter acontecido, talvez ferimentos que mudariam minha vida para sempre, ou até mesmo a encerrariam. Em uma das situações, fiquei com uma lesão que será um problema por vários meses. Estou em tratamento e espero que se resolva. Mas, sem dúvida, o ritmo da minha vida mudou. Obviamente, não perdi nenhuma função vital, afinal, estou aqui conversando com você. Mas meu dia a dia foi profundamente afetado. Naqueles segundos de pânico, meu corpo e meu sistema nervoso reagiram como se uma catástrofe estivesse acontecendo. E, nas semanas seguintes, vivi todas as respostas agudas ao trauma, pesadelos, um humor apático, mudança de apetite, ataques de pânico. Fiquei hipervigilante, consciente de tudo ao meu redor. Cheguei a sentir uma perda de sentido e propósito, e tudo o que eu queria era ficar sozinho. É o manual básico do trauma se manifestando em mim. Uma noite, tive um pesadelo tão intenso que acordei gritando. Isso não é algo comum para mim. Mas, às vezes, ter conhecimento em psicologia ajuda. Eu sabia o que estava acontecendo. Tentei me acalmar, conversei comigo mesmo. Este é o seu sistema liberando o que ficou guardado, reagindo ao que registrou. Consegui superar, mas foi assustador. Não me lembro de ter feito isso desde criança. E o que me levou a essas 2 situações perigosas? A minha resposta de subserviência. A resposta de subserviência, também conhecida como fawn em inglês, é uma adaptação involuntária. É um reflexo. Não fazemos de propósito. É uma forma de agradar e se acomodar em situações potencialmente perigosas para tentar neutralizar a ameaça. É o famoso people pleasing, o ato de agradar as pessoas para se manter seguro. Não é consciente. Nós fazemos isso para sobreviver, como todas as outras respostas ao trauma, como lutar ou fugir. Com o tempo, isso se enraiza em nós e se torna nosso reflexo padrão. A tensão de não agradar, de não ser subserviente, se torna extremamente desconfortável. Muitos de nós aprendemos isso na infância. Permanecendo perto dos agressores ou dos invalidadores em nossas vidas. Sendo bonzinhos, apaziguadores, crianças dóceis para nos protegermos. Tudo para nos manter seguros. E isso fica programado em nosso cérebro. Então, na vida adulta, nós sorrimos quando não queremos. Damos o abraço que não queremos dar. Nós nos acomodamos. Garantimos que não ocupamos muito espaço.
Queremos que as pessoas nos vejam como fáceis, tranquilos, que nunca incomodam. Aguentamos conversas que nos invalidam, comentários invasivos, ou fazemos coisas que não queremos. Novamente, não é codependência. É um mecanismo de segurança. Depois de muitos anos de trabalho em cima disso, eu sei que tenho essa tendência. E, naquelas circunstâncias, eu fui subserviente. Cedi em coisas que não deveria. Eu não queria fazer certas coisas, mas fui em frente. Fui a lugares que não queria, e então, de repente, coisas ruins aconteceram. As duas situações terminaram em quase desastres. E, curiosamente, aprendi em tempo real outra grande lição sobre o trauma. Às vezes, as respostas de invalidação, minimização e gaslighting que enfrentamos depois do trauma podem ser piores do que o próprio trauma. Pessoas dizendo coisas como, mas foi tão ruim assim. Isso nos faz duvidar de nós mesmos e de nossas reações, nos perguntando, será que estou exagerando? Depois que o trauma acontece, as pessoas dizem coisas absurdas como, bem, não era minha intenção que isso acontecesse com você, ou isso nunca aconteceu antes. Ou simplesmente desaparecem quando você mais precisa de ajuda, e você se torna um inconveniente. A falta de disposição dos outros em validar sua dor depois do trauma amplifica a sensação de insegurança e grava o trauma ainda mais fundo. O mundo parece um lugar muito menos seguro. Por favor, um recado para todos: parem de pedir às pessoas para contarem suas histórias de trauma repetidamente para que você possa validar se elas merecem estar chateadas. Ninguém quer estar chateado. Se alguém disser que algo ruim aconteceu, apenas acolha, dê espaço e não questione. Mas vamos voltar à resposta de subserviência. Ela deveria me manter segura. 2 vezes em um mês, ela me colocou em um perigo mortal. A resposta ao trauma deixou de ser protetora. E o que aconteceu a seguir foi o que eu chamo de o fim da minha resposta de subserviência. Obviamente, ela não desapareceu por completo. Não podemos simplesmente apagar essas respostas tão profundamente programadas. Mas eu acho que tive que chegar ao fundo do poço. Tive que ver com meus próprios olhos as situações em que fui colocado em perigo. Depois do segundo evento, a subserviência simplesmente parou. Eu confesso que não estou amando essa minha nova versão. Acho ela um pouco mais fria, um pouco mais exigente. Estou julgando a mim mesmo por não ser mais tão agradável. Não sei se os outros percebem a diferença, mas eu percebo. Estou dizendo não com muito mais frequência. E um efeito disso é que me tornei mais seletivo. Estou recusando mais coisas porque simplesmente não me sinto confortável ou seguro. Nessas horas, você realmente descobre quem e o que são os espaços seguros. E os lugares onde eu costumava ir e me queimar, agora eu simplesmente não vou mais. Eu odeio que tenha sido preciso passar por experiências tão horríveis para chegar aqui. Mas, como acontece com tantas coisas, esse fundo do poço da subserviência me fez enxergar a dinâmica de uma maneira muito intensa e concentrada. Ser descartado em 6 horas. Receber um sorriso educado enquanto ninguém me ajudava. Ver pessoas me olhando com o rosto inexpressivo quando eu contava a coisa terrível que aconteceu, como se eu estivesse louco. Algo dentro de mim silenciosamente se quebrou. Então, o que essa história tem a ver com sobreviver a relacionamentos narcisistas ou abusivos? Primeiro de tudo, não podemos esperar que desastres e experiências fisicamente perigosas aconteçam para que as pessoas cheguem a esse ponto de virada. Aqui está a diferença, e este foi o meu momento de clareza. Essas não foram as primeiras coisas assustadoras que aconteceram comigo. Tive algumas experiências ruins muito antes na vida. Mas eu não tinha a estrutura do narcisismo para entender. Ninguém tinha. E, na verdade,
aqueles traumas anteriores apenas reforçaram minha resposta de subserviência. Eles ampliaram minha autoculpa porque não havia um modelo para entender aquilo. Mas entender, saber o que é narcisismo, gaslighting, invalidação, dissonância cognitiva, negação. Ter todo esse conhecimento é como colocar um par de óculos. Sem eles, as coisas ficam embaçadas. Quando as coisas ruins aconteceram desta vez, eu tinha estrutura para ver tudo claramente. E talvez seja isso que seja necessário para começar a ver tudo com muito mais clareza. Se você está em um relacionamento narcisista, se curando de um, ou tem contato contínuo com alguém assim, você recebe pequenos lembretes o tempo todo. Anote-os. Lembre-se de que eles estão acontecendo. Pratique as técnicas, o discernimento, o não ir fundo. Não compartilhe boas ou más notícias. Aprenda a dizer não e anote isso também. Desenhe os padrões, porque os dados estão aí. No meu caso, em ambas as situações perigosas, eu senti no meu corpo. Eu senti. Mas a parte de mim que é educada, subserviente, que vai na onda para não criar problema, foi contra essa intuição. Sorriu e disse, claro, sem problemas. A gente dá um jeito. Meu corpo sabia. Ele sempre soube. Mas a parte de mim que quer se conectar, que sente que precisa ser fácil de lidar, flexível, sem drama, sem exigências. A parte invisível e segura de mim que não precisa de nada. Foi como se a vida tivesse que vir e assustar de morte essa versão fácil de mim. Curiosamente, em um dos pesadelos, eu acordei gritando. Eu estava sozinho em um hotel. E eu percebi o que estava gritando no meu sono. Eu estava gritando por socorro e a palavra não. Talvez tenha sido isso. O fim da minha subserviência foi uma necessidade de uma vida inteira de finalmente dizer não. Um não rotundo. E veio de uma parte inconsciente de mim, do meu corpo, do meu sistema sendo sacudido até o âmago. Daquela parte profunda e adormecida, aquele não veio rolando para fora. Então, daqui para frente, serei educado. Eu amo boas maneiras e polidez. Serei educado ao dizer não. E talvez eu perca pessoas. Talvez eu perca essa percepção de ser uma pessoa fácil. Mas espero que esta seja uma lição para outras pessoas. Todos nós, sobreviventes de relacionamentos narcisistas, nos importamos demais com o que os outros pensam de nós, porque isso era crucial para manter os vínculos. Aquela areia movediça do relacionamento, o amor inconstante ou transacional, nos transformou em máquinas de agradar. Espero que você não deixe chegar ao ponto que eu deixei. Preste atenção e lembre-se, a menos que você se subjugue completamente à realidade conveniente não apenas do narcisista, mas também dos facilitadores, as pessoas podem sempre vê-lo como problema. Sua responsabilidade não é manter a fantasia irrealista deles. Sua responsabilidade é encontrar o seu não. Leve o seu tempo. Ouça o seu corpo. E aceite que outras pessoas terão a própria narrativa sobre você, porque você não cede. Pessoas abusivas geralmente nos ensinam que são perigosas duas vezes. Primeiro, elas nos colocam em perigo. Depois, elas nos deixam em perigo. É desconfortável integrar essas verdades, mas, por favor, você precisa fazer isso. Agora, vamos falar um pouco sobre ser tático. Porque eles certamente são. Você não vai eliminar todas as pessoas narcisistas da sua vida. Nenhum de nós vai, a menos que você literalmente vá viver isolado no meio do nada. Então, descobrir como interagir com eles se torna a chave. Eu tive uma experiência profissional com algumas pessoas que eu precisava que me apoiassem. Na época, eu estava muito vulnerável e cansado, e acabei me abrindo com elas.
Foi um grande erro. A reação delas foi péssima. Quando saí da fase de me sentir vulnerável e chateado, voltei à minha mente mais sábia e reconheci que não tinha escolha. Eu precisava interagir com aquelas pessoas. Mas eu poderia me ensinar a interagir com elas de uma forma que levasse em conta quem elas eram. Eu precisava de algo delas, e elas só seriam capazes de entregar uma parte, e apenas de uma certa maneira. O problema era delas, mas eu estava com raiva de mim mesmo por não ter percebido isso antes, por querer que fossem algo que não eram. Essa maldita esperança ainda nos pega. Quando minha mente clareou, fui capaz de ser muito tático sobre o que pedir e o que não pedir. Pude então resolver o problema de onde eu conseguiria as outras coisas que precisava na minha vida. Foi um momento de revelação. Eu não queria ver os padrões narcisistas naquelas pessoas porque elas eram importantes para mim. Mas, uma vez que eu os entendi, parei de me queimar. É como uma panela que você usa muito. Você pensou que o cabo não estaria quente, mas quando tocou, estava, e você se queimou. Então você pensa, talvez eu não tenha pegado o cabo do jeito certo. E você tenta de novo, e se queima de novo. Eu não tinha o luxo de me afastar desses relacionamentos, mas eu podia ser tático. Isso nos leva à aceitação radical. É desconfortável, porque, teoricamente, eles deveriam ser capazes de fazer tudo. Mas a palavra deveria é muito perigosa neste cenário. Então, eu me desengajei. Recorri a eles para o que eu sabia que podiam dar, e foi só isso. A cordialidade da minha parte desapareceu? Com certeza. Mas consegui ver que eles eram muito bons nas coisas que podiam fazer para me apoiar. Então eu peguei isso e segui em frente. O alívio e a leveza que vem de entender verdadeiramente quem alguém é e viver nessa realidade. É libertador. O luto inicial pode ser um obstáculo, mas no final você se sente mais leve porque vê claramente. Quando admiramos alguns aspectos de uma pessoa, acabamos querendo que ela seja o pacote completo, habilidosa, mas também calorosa, empática e receptiva. Um dos truques do narcisismo é que muitas pessoas narcisistas são, de fato, muito boas em alguma coisa. Mas raramente são seres humanos completos. Essa abordagem tática é sobre pedir a eles as coisas que eles farão porque funciona para eles ou os faz se sentirem bem. E limitar-se a isso. Mas reconheça que eles não vão fazer coisas como perguntar como você está se sentindo. O que vou dizer agora pode soar cínico. Mas, de certa forma, você pode pensar em uma pessoa narcisista como um aplicativo de celular. Um aplicativo só faz o que o aplicativo faz. Um aplicativo permite que você peça comida, compre uma passagem de avião ou chame um carro. É isso. Nada mais. Você não espera que seu aplicativo de transporte o console após um dia ruim. A verdade é que as pessoas narcisistas nos tratam como aplicativos. Somos algo que faz algo para elas ou oferece suprimento. É como se eles tivessem um aplicativo no celular deles, elogio necessário, suprimento necessário, saco de pancadas necessário. A chave é não permitir que essa visão contamine todos os seus relacionamentos. É ser capaz de ver as pessoas mútuas, gentis e amorosas em sua vida, para quem você pode e deve trazer seu eu inteiro. Para ilustrar o que significa viver com isso em uma família, quero contar a história da caixa de ferramentas vermelha. A caixa de ferramentas vermelha era enorme e muito pesada, uns 15 quilos, pelo menos. Brilhante, de metal, com 2 gavetas e uma tampa. Com ferramentas dentro, você precisaria ser um levantador de peso para carregá-la. Ela foi comprada por uma pessoa muito idosa, que mal conseguia levantá-la. Ninguém mais na casa conseguiria. De alguma forma,
essa pessoa conseguiu colocá-la na bancada de uma cozinha pequena, onde ficou por meses. Ninguém podia movê-la. Outra pessoa na casa, muito frágil, tinha que cozinhar ao redor daquele trambolho. Nesta casa, se a pessoa frágil deixasse uma xícara no lugar errado, haveria críticas. Mas a caixa de ferramentas vermelha gigante e pesada ficou lá, ocupando um espaço valioso. Obviamente, não era usada. Um dia, a pessoa frágil, que praticava a aceitação radical há muito tempo, disse razoavelmente: essa caixa de ferramentas é pesada. Com ferramentas dentro, será impossível de levantar. A pessoa que comprou respondeu: por que você tem que ser sempre tão negativa? A pessoa frágil voltou a não dizer nada. E a caixa de ferramentas vermelha ficou lá. Meses depois, eu entrei naquela cozinha e vi a caixa. Era incongruente. Olhei para a pessoa frágil e disse: que caixa de ferramentas grande. Ela apenas deu de ombros. Mais tarde, o dono da caixa de ferramentas entrou e disse, orgulhoso: essa é a minha caixa de ferramentas. Eu, já mestre na aceitação radical, respondi: uau, que caixa de ferramentas impressionante. É bem grande e pesada. Quais são seus planos para ela? Ele disse: não sei. Eu disse: esta é uma cozinha. O que você acha de ter uma caixa de ferramentas na cozinha? Ele respondeu: acho que não pertence aqui. Então ele apontou para outra sala. Eu disse: bem, aquela é a sala de jantar. É um bom lugar para suas ferramentas? Ele disse: não. Então ele sugeriu: que tal a garagem? Eu disse: que ótima ideia. Mas ele não conseguia carregá-la. Então eu disse: é uma caixa tão bonita, quase um móvel. Vou encontrar um lugar para ela na garagem, e então as ferramentas podem ir para dentro e você poderá encontrá-las. E eu coloquei a grande e brilhante caixa de ferramentas vermelha em uma prateleira de metal, tirando-a da cozinha. O comprador saiu satisfeito, e a mulher frágil ficou grata por ter seu espaço de volta. Aquela caixa de ferramentas vermelha era um sintoma. Um símbolo do direito, da falta de empatia, da falta de consciência de como as ações de uma pessoa afetam as outras. Muitos de nós, brasileiros, crescemos aprendendo a engolir sapos e contornar esses obstáculos em nome da paz familiar. A caixa de ferramentas era a personificação da imobilidade que esses relacionamentos criam. Nós, que vivemos em situações narcisistas, não podemos fazer as coisas da maneira normal. Temos que criar soluções alternativas caras, tediosas e psicologicamente exaustivas. Houve um tempo em que eu teria explodido de raiva por causa daquela caixa de ferramentas. Teria dito coisas como: por que diabos alguém precisa de uma caixa de ferramentas assim? Por que você desperdiça seu dinheiro? Por que você é tão desrespeitoso? Esse teria sido meu erro, engajar. O inferno psicológico resultante duraria meses. Eu dizia essas coisas antes que minha aceitação radical se tornasse concreta. Nós dizemos essas coisas quando ainda temos esperança. Lentamente, eu aceitei radicalmente. Parei de me envolver, parei de explicar e vi claramente que nunca haveria esperança de um relacionamento normal. E o mais importante, e esta é a salvação que você pode encontrar, eu parei de me importar. A indiferença é poder em um relacionamento narcisista. A aceitação radical refletiu uma perda de amor, de respeito e um luto tremendo. Pessoas normais em famílias normais podem dizer: você não precisa de uma caixa de ferramentas tão grande. Devolva. Mas a versão desengajada da conversa transformou-a em uma anedota, uma chance para o dono da caixa salvar a face e para eu tirar aquela coisa dali. Um dia, essa caixa de ferramentas será dada a alguém que possa usá-la.
Talvez ela tenha entrado em nossas vidas como um lembrete do luto, da perda, de como o narcisismo rouba a capacidade de relacionamentos normais. E talvez, a paz de saber que eu era forte o suficiente para mover aquela caixa de ferramentas sem que isso resultasse em uma emoção desestabilizadora dentro de mim, tenha sido como um exame final no qual eu finalmente passei. Entender não sai barato. Significa reconhecer que você não recebeu o que muitas outras pessoas recebem, pais saudáveis, um modelo para bons relacionamentos, sentir-se ouvido. Nós, que viemos de sistemas familiares narcisistas, temos que aprender por conta própria, muitas vezes já na vida adulta. E ainda temos brigas estúpidas sobre caixas de ferramentas. Até que paramos de ter. Encontre a sua paz. Encontre o seu não. E entenda que a verdadeira leveza vem quando você para de tentar levantar um peso que nunca